Meus irmãos, eu quero, neste momento, falar com você a respeito dos dons ministeriais. Você conhece os dons ministeriais? Já falamos bastante aqui de dons espirituais, 1 Coríntios capítulo 12. Desta feita, dons ministeriais, Efésios capítulo 4, verso de número 11. E nós temos 5 aqui relatado por Paulo, a saber, apóstolos, nós temos profetas, nós temos evangelistas, nós temos pastores e doutores. E eu quero fazer a seguinte pergunta para você: a pregação, o pregador quanto ministério, onde ele se encaixa aqui, nesses dons? Ser aí um propagador da palavra de Deus, da mensagem da palavra do Senhor nosso Deus. É verdade que a Bíblia diz: ide e pregai o meu evangelho a toda a criatura. E o ato de pregar, de anunciar aí as boas novas do reino de Deus, é pertencente aí à igreja, a todos os cristãos. Todos nós temos essa missão. Porém, eu não estou falando dessa forma geral de pregar, mas sim de um chamado específico para a pregação. Aquele que foi chamado por Deus para estar no púlpito da igreja anunciando, ou no púlpito, ou até mesmo fora. Enfim, eu creio que você está me entendendo aqui. Então, eu quero aproveitar essa oportunidade para convidá-lo a estar conosco aqui na igreja, no início desse curso que eu vou apresentar aos irmãos, desse treinamento de pregação expositiva, a começar amanhã, dia 1º de novembro, a partir das 19h30, onde nós vamos estar explicando isso aqui para vocês. Porque hoje, nos dias atuais, estão confundindo totalmente o papel, a função do pregador dentro da igreja, dentro do contexto do povo de Deus. O que estão transformando a pregação? E, infelizmente, muitos que têm o desejo real, verdadeiro, de pregar a palavra, tem aí no coração a chama, o chamado e a vocação, de repente se espelham nessas pessoas e acabam também como que se replicando a forma como as pessoas estão fazendo. E quando a pregação ela é feita da maneira correta, da maneira certa, existe então uma rejeição. Tudo isso por falta de conhecimento. E já foi o que o Senhor Deus, ele diz a respeito do seu povo: o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Então, eu estou aqui dando essa oportunidade para você, para que juntos nós venhamos crescer no conhecimento do Senhor, naquilo que é o nosso chamado. Sim, porque aqueles que vão estar comigo a partir de amanhã à noite aqui na congregação são apenas aqueles que têm chamado para a pregação. Não é um estudo bíblico geral para a igreja, em que toda a igreja vai estar presente. De forma alguma. Nós vamos estar com um grupo de pessoas selecionadas aqui, que são aqueles que têm o chamado para pregar de uma forma específica a palavra do Senhor, que foi chamado para ler o texto e entender e explicar o texto bíblico para as pessoas, assim como aconteceu com Esdras. Esdras havia preparado o seu coração para entender as Escrituras e também para explicar para as pessoas as Escrituras. Tanto que, quando nós olhamos
para o texto de Neemias, capítulo de número 8, e o verso de número 8, e ler o livro na lei de Deus. Já começo aqui. Então é esse o conteúdo da nossa aula aqui com vocês. Leram o livro na lei de Deus. Então pregação não é história. Pregação não é testemunho. Pregação não é relatar acontecimentos. Não. É você ler a Bíblia. É você ler o texto sagrado. É ler aqui o que está escrito. Depois, declarando e explicando o sentido, faziam que lendo se entendesse. As pessoas passaram a entender as Escrituras a partir do momento que Esdras lia e explicava aquele texto. Só para a gente ter uma ideia, naquele momento, que é o momento de Esdras, de Neemias, nós estamos pós-cativeiro, cativeiro babilônico, aquele de 70 anos, tempo em que o povo judeu havia perdido até a sua língua materna, o hebraico, e já estavam agora falando o aramaico. E as escrituras deles ainda permaneciam no hebraico, de modo que aquela nova geração agora, que havia retornado para Jerusalém, para a reconstrução ali da cidade, ia reconstruir ali a cultura, o costume, porque agora já estavam com costumes babilônicos, caldeus, não é verdade? E agora precisava haver uma reforma ali na nação judaica. E o papel daqueles homens agora era exatamente isso aqui. E vem Esdras, ele era o escriba, e agora já tinha ali o altar, já estava o templo edificado, o povo já estava ali reunido, pouco, mas estavam reunidos, já estavam adorando a Deus, pois já havia culto, e agora precisa haver um ensinamento, a instrução. O povo precisa voltar para as Escrituras, e quem tinha o papel de fazê-lo era Esdras, o escriba. Então, nos dias atuais, cadê estes tais que tem o papel de ler as Escrituras, entender e explicar para as pessoas de tal modo que as pessoas entendam aquilo que está sendo lido? Onde você congrega e as pregações que você escuta, que você ouve, que você assiste, você consegue entender as Escrituras, os textos que são pregados? Você está conseguindo compreender realmente o que está escrito, o que foi lido? Ora, se você ouviu a leitura de um texto por um determinado pregador e você não conseguiu entender o texto, tá bom? Porque foi mal explicado, ou então, pior, nem explicado foi, porque tem alguns que fazem a leitura de algum texto e sabe o que faz depois? Ele sai para outros textos recitando, só recitam. Eles relembram de alguma passagem bíblica, mas o texto que foi lido não foi explicado. Então, se você não consegue entender aquele texto que o pregador, ele pregou, então você não ouviu uma pregação. Você pode ter ouvido qualquer outra coisa, menos uma pregação. Pregação é aquela que quando você ouve o texto, ele é explicado de uma tal forma que você vai entender o texto e o seu contexto.
texto. Então, do jeito que eu estou lendo com vocês, Neemias 8, verso 8, e falei aqui da diferença do hebraico para o aramaico e a função deste escriba, ou seja, deste pregador, assim também devemos ser hoje. Essa é a nossa função.